Pessoal, então finalizando aqui a aula 2, eu deixei para vocês um modelo de contrato de empreitada turnkey, ok? Uma empreitada de um empreendimento de alto valor, empreendimento de 38 milhões de reais. E o contrato ele abrange todas as esferas necessárias para que um contrato, né, seja, para que este contrato, né, essa modalidade de contratação seja feita da forma correta. Você vai poder visualizar lá no modelo, tanto em arquivo PDF, quanto em extensão PDF, quanto em extensão Word, está disponibilizado para você aí logo no começo deste curso, ok? Dentro de uma destas abas aí de conteúdo, logo abaixo do título deste curso, lá no início aqui dos conteúdos, ok? Você deve baixar este modelo de contrato, adequá-lo às suas reais necessidades, nunca se esquecendo daqueles itens básicos, daquelas cláusulas básicas que você nunca deve deixar de fora de um contrato, como a forma de medição dos serviços a serem prestados pelos empreiteiros, a forma de aferição do padrão de qualidade, né, dos serviços a serem entregues por esses empreiteiros, o valor do contrato, periodicidade de medição, reuniões de planejamento, seguros, né, obrigações tributárias, né, por parte do empreiteiro, né, bem como uma série de outras informações. É um contrato extenso, é um contrato que foi firmado, é um case real, tá? Um contrato que foi firmado para a execução de uma obra de verdade, uma obra de grande valor, uma obra com uma complexidade técnica muito grande e uma responsabilidade muito grande, ok? Então é importante que você leia esse contrato na íntegra. Esse contrato ele pode ser adaptado para qualquer tipo de obra, ok? Basta você seguir a estrutura e substituir ali as informações, né? Eventualmente suprimindo cláusulas ou acrescentando outras cláusulas que você achar necessárias, né, para a gestão aí do seu empreendimento. Sempre lembrando que é fundamental você manter, né, questões que amarrem o contrato na sua mão, ok? Naturalmente que existem obrigações de sua parte para com os empreiteiros, mas fundamentalmente você deve se resguardar, né, de diversas questões, né? Vou te mostrar se resguardar de diversos problemas, né, que possam vir a ocorrer em função da execução desse empreendimento complexo, ok? Contrato master de prestação de serviços, parte contratante, parte contratado, ok? Aqui você deve colocar a qual modalidade que esse contrato se refere, descrever o objeto. Aqui nesta cláusula você descreve o objeto de forma sucinta, fazendo referência aos anexos, ok? Lá nos anexos é que você vai colocar, né, os detalhes, ok? Planilha, especificação de materiais, rotinas de relacionamento entre o empreiteiro e você, ok? Bem como uma série de outras informações, detalhando com muita precisão o que é que está sendo contratado, bem como os preços unitários de cada serviço que compõe a planilha de empreitada, ok? Apesar de ser uma empreitada global, turnkey, esta empreitada ela é sempre baseada numa planilha de serviços, ok? Aqui o valor total, ok, deste serviço, você pode ver que são mais de 38 milhões de reais, uma obra bem complexa, de grande vulto. Obrigações da contratada, ok? Aqui é contratada, esqueça esse nome que você viu aí agora, ok? Obrigações do contratante, responsabilidades da contratada, obrigações das partes, leia com muita atenção tudo isso, preço e faturamento, a forma de medição, bem como uma série de outras questões aqui relacionadas a este contrato. Prazo de execução dessa obra, que é um ano praticamente, um ano certinho. Ok? Esse contrato foi elaborado por mim, gerido por mim, para uma obra feita no estado do Rio de Janeiro, por uma empresa multinacional. Tá? Esse contrato veio dos Estados Unidos e eu fiz a adequação para a realidade do mercado brasileiro, inserindo aqui muitas questões regulatórias, principalmente com relação à parte trabalhista, a parte de segurança do trabalho, a parte de tributária, tá? A parte de seguros, né? Bem como toda uma série de outras adequações feitas ao mercado
para atendimento à realidade do mercado brasileiro. Ok? Isso aqui não pode faltar, tá? Multa por atraso de obra, esse tipo de coisa, como que você faz, né? Notificação, advertência, suspensão do contrato e, por fim, a aplicação da multa, né? Em caso de reincidência daqueles itens que você detectou como os itens que você colocou como de não atendimento, ok? No performance, ok? O cara não conseguiu atender aquilo que estava dentro do contrato. Para cada item que ele não atender dentro do contrato, daquilo que é exigido no contrato, você deve promover, né, elaborar uma notificação. Ok? Sempre se referencie naquilo que está dentro do contrato. Tá? Nunca deixe questões abertas. Okay? Sempre se referencia no contrato. Este contrato deve ser estudado previamente entre você e o contratado, para que vocês alinhem o entendimento, façam eventuais adequações, sempre de modo a preservar a integridade da relação entre vocês. Okay? Existem questões que são naturais do mercado brasileiro, como a legislação referente à garantia, né, do ambiente construído e contra defeitos, né, de produção. Né, existe aí o Código Civil Brasileiro, existe o Código de Defesa do Consumidor, que podem ser inteiramente aplicáveis a esta relação, né, de construção civil. Okay? Alguns seguros também. Nos Estados Unidos existem diversos seguros que não existem no Brasil, mas para o setor da construção civil é fundamental que você elabore o contrato contra danos a terceiros, okay? Causados tanto pela empreiteira quanto pela própria, com relação à própria responsabilidade da contratante, principalmente com edificações vizinhas, né? Pessoas que estão ali prestando serviço na obra, entrando e saindo, fornecedores, prestadores de serviço. Você deve ter um seguro contra acidentes e danos a bens e integridade física de terceiros, né? Seguro de performance de obra, né? Se eventualmente a construtora contratada ou a empreiteira contratada não atender em termos de prazo, custos ou qualidade, você pode, né, depois de, claro, passar por um rito de advertência, notificação, suspensão, multa, você pode rescindir o contrato de pleno direito, ok? Claro que se referenciando naquele rito que está, naquele procedimento, naquele processo que está registrado no contrato. Se isso ocorrer, você vier a rescindir o contrato, você pode acionar o seguro, né, e passar para a contratação de outra empresa, ok? Sugiro que você leia na íntegra esse contrato, okay, e adeque-o para a sua realidade. Pode ser que hajam pontos, né, algumas cláusulas aqui relativas a itens, pode ser que as cláusulas que estão nesse contrato não atendem todas as exigências, né, de uma obra, pode ser que tenha passado alguma coisa, cabe a você aí adequar a sua realidade, mas eu tenho certeza que as exigências globais, mais comuns e bem assim aprofundadas aí com relação a várias questões estão contidas aqui neste contrato. Ok? Últimas dicas com relação à assinatura de um eventual contrato, né? Evitando problemas na assinatura do contrato. A primeira dica, né, fundamental é que você se reúna, né, com o empreiteiro de forma a garantir, através de uma conversa muito franca, muito direta, repassando item a item do contrato, né, você precisa garantir que o empreiteiro compreendeu e concordou com tudo aquilo que está no contrato, preferencialmente com duas testemunhas, uma da parte dele e uma de sua parte. É importante que esse rito seja seguido principalmente para obras de grande valor, okay? Onde o escopo de fornecimento é muito complexo, a planilha é composta de muitos itens, né? Você precisa se resguardar de qualquer pendência, né? De qualquer disputa judicial lá na frente. Okay? E é dessa forma que você consegue realmente passar para o empreiteiro a sua expectativa, a seriedade do processo que você está conduzindo.
ok? É fundamental que em obras de grande porte, todos os contratos, né, independente do porte, né, é necessário que você faça essa reunião para alinhamento das cláusulas do contrato, repassar cláusula cláusula por cláusula. Mas contratos de grande complexidade, grande valor, é fundamental que você faça isso. Okay? Muitos empreiteiros não têm o hábito de ler o contrato e depois afirmam, né, alegam que não tinham conhecimento daquilo que assinaram. Né? Então, não se trata de uma formalidade, trata-se de um processo profissional, onde você vai atuar de forma bastante competente, de forma bastante assertiva. Okay? Você é o dono do contrato e o gestor do contrato. Ok? Vamos passar aqui mais umas outras questões relativas a dicas finais, ok? Antes de você realmente firmar o contrato. 3 questões. Revise a proposta do empreiteiro. Okay? Dê uma olhada, reveja todos os custos apresentados, ok? Todos aqueles itens, né, quantitativos e custos e omissos, né, incluídos lá na planilha dele, o BDI, né, forma de medição. Okay? Converse com o empreiteiro para alinhar a necessidade, né, de recursos que ele deve proporcionar para o bom desenvolvimento da obra, né, e do contrato, né, e confirme o preço aí com seus diversos fornecedores, né, de materiais, no caso de você estiver atuando no contrato apenas, contratando apenas a empreitada de mão de obra. Okay? Reveja com o seu empreiteiro ou o conjunto de empreiteiros, né, se for o caso, né, todo o conjunto de projetos, de desenhos técnicos, de memoriais descritivos, de procedimentos de execução de obras, de padrões de medição, de garantia. Okay? Você deve fazer isso antes de fechar o contrato. Okay? Muitas vezes são feitas estimativas de preço sem o conhecimento dos projetos executivos, ok? Então você deve reavaliar essa questão junto ao empreiteiro, ok? Ou o grupo de empreiteiros, se for o caso, né? Para que não sejam deixadas de fora, né, itens omissos, né, que podem elevar o valor do contrato lá no final, muito além daquilo que você preveu, né, podendo prejudicar o caixa da construtora onde você trabalha, né, desequilibrando o contrato. Né. Itens omissos são objeto de má avaliação do conteúdo, né, contido no contrato. Ok? Reveja todas as especificações também, especificações de acabamento, critérios de medição, né, padrão de qualidade a ser aceito, né, a ser entregue pelo empreiteiro. Não aceite nada menos do que aquilo que você contratou e vai pagar. Tá? Não aceite, né, se você alinhou, fez todo esse processo junto com o seu empreiteiro, ele tem obrigação, né, de te entregar isso aí que ele está se propondo a fazer, né, e que está registrado em contrato. Né, visite o local da obra com o empreiteiro, né, ou grupo de empreiteiros, conheça ali a infraestrutura disponível de energia, de água, de redes de esgoto, né, identifique ali o local certo para montar o canteiro, eventuais interferências, tá, com vizinhos, com instalações já existentes no terreno. Né, no caso de serviços dentro de instalações que já estão funcionando, comerciais, industriais, né, é preciso que você, junto com o empreiteiro, visite o local para identificar essas interferências. Né, podem haver, né, interferências que paralisem a obra e que não foram previstas lá no contrato. Então, desta forma, o empreiteiro estará coberto de razão se a obra sofrer paralisação por uma interferência que não foi culpa dele, que você, como gestor do contrato, não teve o cuidado de identificar, né, e inserir, né, o critério de tratativa dessa questão no contrato. Interferências existem, elas devem ser mapeadas, estudadas, né, e um plano de gerenciamento de interferências deve ser desenvolvido, né, para que você acione este plano, lance mão desse plano de gerenciamento de interferências quando a interferência vier e você precisar tratar com o seu empreiteiro a forma de lidar com essa interferência.
ok? Revise a programação da obra, o cronograma, tá? O planejamento de ataque da obra, né? As etapas macro, né? Divida o cronograma em fases, né? Preferencialmente semanais, ok? No máximo aí mensais, para que você acompanhe o contrato junto com o empreiteiro e numa eventual desvio de performance, né? Em termos de prazo, você tenha aí um tempo hábil para corrigir esse desvio, né? E não deixar que o contrato como um todo, né, sofra um atraso maior lá no final. Né? Dividir a obra em fases faz com que você tenha um poder de gerenciamento, de manutenção de eventuais desvios muito maior. Ok? Complete uma lista de checagem do projeto. Ok? Faça um checklist. Né? Você conferiu as interferências, por exemplo, com o empreiteiro? Que se sim, qual data, quem foi lá com você, qual o nome do representante do empreiteiro, ele é um profissional apto, ele responde legalmente, ele está habilitado para representar ali o empreiteiro dentro do processo de checagem do ambiente, ok? Com relação ao escopo, prazo, marcos intermediários, marcos são pontos, tá? São objetivos dentro do cronograma que devem ser atingidos dentro de determinado período, ok? São marcos intermediários. O marco final é a conclusão total da obra. Tá? Faça um checklist de checagem do projeto. Lembrando que, no caso do projeto que eu estou citando agora, trata-se do empreendimento como um todo. Tá? O projeto, neste caso aqui, é o empreendimento, não é a planta, o desenho técnico. Né? Nós devemos, profissionais gestores, compreendermos como sendo o projeto, o empreendimento como um todo. Okay? Verifique os recursos do projeto. Okay? Recursos, nesse caso aqui, financeiro. Tá? O contratante tem os recursos para arcar com a obra. Né? O contratante, nesse caso aí, é você. Tá? Você deve verificar lá na empresa construtora, lá no departamento financeiro, se há previsão orçamentária, né? Conforme o cronograma firmado com o empreiteiro, para você fazer frente, né? Ali, mensal, às despesas de medição. Porque o empreiteiro não pode ficar sem receber, atrasar o pagamento dele, não. Então, as suas obrigações não são somente com relação ao contrato, né, com relação às cobranças junto ao empreiteiro, ao conjunto de empreiteiros. A sua obrigação também, como um bom gerente, é fazer as verificações junto à sua empresa construtora. Né, os processos, né, de medição, quem vai fazer, quando, se tem pessoal. Principalmente se tem recurso financeiro para pagar o empreiteiro, né, e se a equipe de compras já está ciente, né, daquele escopo de fornecimento, no caso da sua empresa estar atuando num contrato de somente empreitada de mão de obra. Tá? No caso de empreitada somente de mão de obra, se você estiver administrando um contrato somente de mão de obra, né, o fornecimento de material é por sua conta. Então você tem que alinhar muito bem isso aí com o departamento de compras da construtora para que o empreiteiro não pare o serviço por falta de material. Isso é fatal. Tá? Isso aí é uma semana de serviço parado numa obra de médio e grande porte, é um prejuízo imenso para a construtora que naturalmente vai ter que manter, vai ter que cumprir a obrigação financeira com o empreiteiro. Né? Se a obra atrasar por responsabilidade da empresa contratante, a empresa contratante tem que pagar o empreiteiro pelo tempo ali parado, né, dentro daquilo que está pactuado lá no contrato. Ok? Leia o contrato na íntegra, né, já passei isso para você aqui, né, no começo dessa aula. Leia o contrato na íntegra, faça com que o empreiteiro leia-o na íntegra e assine um termo de entendimento e de concordância com tudo aquilo que está lá no contrato. Okay? Não só a assinatura dele deve estar no contrato, mas deve ser redigido um termo dizendo que ele recebeu o contrato na data tal, que fizemos uma reunião, né? Nós, construtora, fizemos uma reunião com o empreiteiro na data tal, data em que foram repassados todos os itens constantes do contrato, todas as cláusulas, e o empreiteiro informou ter pleno conhecimento e concordância com o conteúdo integral do que está no contrato. Ele assina, uma testemunha dele assina, você assina, e uma testemunha sua assina. Aí você vai estar perfeitamente coberto com relação a eventuais disputas jurídicas, ok? O contrato passa então a ser lei entre vocês. E execute o contrato, né?
executar o contrato nada mais é do que fazer valer tudo aquilo que está nas cláusulas do contrato. Okay? As cláusulas do contrato vão te dar o modus operandi de gerenciamento dessa obra sobre todas as suas esferas, tá? Sobre todas as suas instâncias: financeira, qualidade, recursos humanos, materiais, equipamentos, ferramentas, né? Processo de medição, de faturamento, documentação jurídica, fiscal, trabalhista, né? Eventuais acidentes de trabalho também devem ter, né? Para eventuais acidentes de trabalho, devem ter uma rotina bem clara dentro do contrato, okay? Sempre se referenciando na legislação, tá? Trabalhista e de segurança do trabalho. Okay? Todas essas questões devem estar no contrato. O contrato vai te dar um roteiro, um amparo legal, jurídico, para você gerenciar essa obra de forma muito competente, sempre buscando a satisfação da sua empresa construtora e do empreiteiro. Okay? Sempre tem que ser uma relação ganha-ganha. Okay? Se você já deve ter ouvido falar da relação ganha-ganha, quando as duas partes vão sair ganhando num contrato, né? Não pode ser um contrato que preveja assim, né, as cláusulas sejam formatadas para somente uma das partes levar vantagem, né? Existem muitas empresas que querem esmagar o empreiteiro, né, pagando pouco, não fornecendo os recursos, empurrando para cima dele os custos com eventuais atrasos em função de chuva, de falta de recursos, falta de material, falta de frente para trabalhar, por culpa, né, no caso da falta de frente, por culpa do contratante, né, em caso de interferências que venham a prejudicar uma paralisação eventual. Tudo isso é muito importante porque você aí na construtora pode hoje estar trabalhando com obras de pequeno porte, mas eventualmente, né, ao longo da sua carreira você vai lidar com contratos complexos, dentro de indústrias, dentro de plantas industriais, dentro de instalações comerciais, né, e sempre vão haver questões relativas a paralisações, porventura, causadas pelo processo produtivo lá em operação, né, por culpa, né, por responsabilidade do cliente, né, do contratante. Então, você pode ter certeza que todas essas questões aí vão surgir ao longo da sua carreira e você deve estar preparado, né, para poder lidar com cada uma delas. Ok?